Fala pessoal, mais uma terça-feira, mais um episódio do Papo à Vista, uma história de empreendedorismo para você. Oferecimento do Paulistinha Delivery, o nosso parceirão. Pode pedir sem medo, ele vem recheado, ele mata a sua fome e o horário que você precisar, eu tenho certeza que eles estarão abertos para te atender. E digo mais, no Brasil inteiro. E um outro parceirão do programa aqui é a Jong Kombucha. E por que eu... Olha só que coisa louca. Quem me apresentou Amado Grão, que é o nosso convidado de hoje, Rubens Vuolo, foi justamente o Tarcísio da Jong Kombucha. Olha aí na tela. Jong Kombucha. Ele marcou uma reunião comigo lá, no Amado Grão. E eu adorei a experiência. E ele vai todo dia lá. Ele vai bastante. Ele vai bastante, cara. E ele falou, Júlis, você tem que ir lá no Amado Grão. E aí eu fiquei admirado com a loja, com a estrutura, com a proposta. E hoje a gente tem o privilégio de conhecer a história por trás de toda aquela estrutura e de todo o trabalho que vocês têm feito para disseminar a cultura do café. Do café, que no plural é? Cafézes? Cafézes. Muito bom, obrigado pelo Seja convite. bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Não, Tarcísio primeiro é um parceiraço e a gente compactua, a gente vive dilemas parecidos. Porque, querendo ou não, ele também está mostrando um produto diferente. Verdade. Ele também trabalha com aromas, com sabores. E todas as vezes que a gente tem conversado, porque o trabalho de pioneirismo dos dois lados estão seguindo o mesmo rumo. Então, assim, é um prazer. Inclusive, no ano passado, encontrei com ele lá em Sorriso. Nessa tarefa, os dois... Abrir mercado. Não, convidaram para fazer uma degustação lá, que queria apresentar o café especial na cidade e tal. E aí fui lá com o maior prazer, e na hora que eu olho, tá na sala ao lado lá, então a kombucha é feita, tá o Tarcísio do outro lado. Eu falei, a gente tá no mesmo trabalho mesmo. Então. E tem mais uma coisa, né? Ambos vieram contar a história aqui no Papo à Vista. Esse episódio, acho que é o número 100 e... O Johan tá em outra coisa, porque depois que ele veio descalço, ele tá nessa vibe. Depois que ele assumiu, 128, tá mais cara. Relaxado, né? Tá mais relaxado. É o episódio 128, olha só, 128 histórias de empreendedorismo e a gente quer saber da sua. Perfeito. Como que o Amado Grão surgiu? Perfeito. Até para falar do Amado Grão, do início, eu tenho que falar de quem que idealizou tudo, que na verdade foi a minha mãe. Eu sou advogado, fui formado em Direito, fui servidor público por 5 anos. E quem começou a história da Amado Grão foi minha mãe. Então, assim, ela tinha o sonho de trabalhar com café, mas ela visualizava ter aquela cafeteria, servir um bolinho, acolher as pessoas. E ela falou, eu quero me aposentar dessa forma, aposentar entre aspas. Eu quero viver o resto da minha vida, envelhecer, servindo um bolo, um café e tudo mais. Aí, na medida que ela foi estudar e conheceu o café especial, que são os cafés mais selecionados, ela falou, não, vou começar a aumentar o nível do café. E ela começou a estudar e ver que tinha como torrar de uma maneira diferente. E era um produto que não existia aqui em Mato Grosso. Então, você ia em qualquer lugar e não identificava um café nesse nível de qualidade. Então, era um mercado aberto. Ela foi se especializando e eu não tomava café. É uma curiosidade. Na medida que ela foi... servidor público que não toma café. E eu era o único do gabinete que eu trabalhava que não tomava café. Isso é uma ironia muito grande, porque eu achava o café amargo, eu achava ele desagradável. As pessoas falavam, café amarelo dente. Café, eu já sempre fui agitado. Café vai te deixar mais acelerado, não vai dormir direito. Ele faz mal pro estômago. E no final você fica viciado. Cheque, não quero. Você tem que botar 4 colheres de açúcar para poder tomar e no final das contas você acaba viciado nele, fica com dor de cabeça se não tomar. Eu falava, pra que eu vou tomar esse trem? Aí eu falava, eu não vou tomar café. Não viu uma vantagem. Café, tô fora. Não, diga não ao café. Diga não. Eu era do time contra o café, porque eu achava que só tinha pontos negativos, malefícios. E aí quando ela começou a estudar sobre esse tipo de café, ela falou, olha, esse café aqui ele é doce. Olha, esse café tem notas disso, notas daquilo. Epa, peraí. Aí eu sempre fui curioso, sempre gostei de comida, sempre comi muito bem, gosto de comer coisa diferente, beber coisa diferente. Aí eu comecei a achar isso interessante. Aí no que ela me mostrava um café, eu provava junto com ela, aí provava um outro café diferente. Eu já fui provando sem açúcar, já provando café com métodos diferentes de preparo, cafés diferentes de várias regiões e tudo mais. Então, eu pulei várias etapas. O normal do café especial é
Você começa com o tradicional, toma a vida inteira, chega um determinado dia, te oferecem algo melhor, aí você começa com um perfil de entrada, um caramelo, um chocolate, vai evoluindo até o ponto de chegar nas notas mais complexas. Uhum. No meu caminho, não, eu já fui direto. Já começou de cima já. E, aí, E é um caminho sem volta, né? total sem volta. Mas quando eu gostei tanto, eu percebi, o Amado Grão abriu, tirei um mês de férias para trabalhar de graça, para ajudar minha mãe. Adorava, ficava ali, atender as pessoas, receber, Explicar. explicar de café. E sua mãe fazia o que antes disso? Minha mãe é pedagoga, então assim, ela foi professora há muito tempo. Aí ela depois teve outras profissões, assim, ela fez direito e tudo mais. Só que o café bateu forte, assim. Então, na verdade, ela estava empreendendo também pela primeira vez, igual você ali. Total, na verdade, ela empreendeu primeiro. Eu entrei no Amado Grão no decorrer do processo. Entendi. Eu era um ajudante. Se não apaixonou remunerado. também, Ficou nesse né? primeiro mês aí, sabático. Não, Saiu do serviço foi ajudar ela. então, mas assim, eu fiquei 2 anos que eu trabalhava no serviço público. Aí no meu sábado, que era minha folga, eu ia no Amado Grão trabalhar. Aí, por exemplo, eu entrava cedo para sair 5 horas da tarde. Aí eu pegava o final do expediente para ajudar alguma coisa que precisava e tal. Aí ela ia dar um curso, eu ia ajudar e fui gostando. Só que o Amado Grão começou a ganhar uma forma maior. Então, quando começou a ver que tinha um mercado muito grande, que as pessoas queriam ir para o Amado Grão e tudo mais, aquela ideia de uma cafeteria acolhedora, pequenininha, aconchegante, começou a falar, epa, isso pode virar um negócio maior. Uhum. E nesse processo, ela querendo uma energia maior e eu doido para entrar ali dentro, porque eu estava apaixonado nesse mundo, aí eu entrei para a sociedade e já com esse projeto de ampliação da casa, Expansão, novas... ter novos parceiros, fornecer café para outras pessoas, formar novos profissionais e ampliar mesmo o nosso leque de trabalho, assim. Legal. Então, minha entrada foi há 2 anos e meio. Ô Rubens, como todo negócio, você precisa se capacitar, né? Uhum. Aonde uma pessoa como vocês, empreendendo numa área nova, buscaram essa formação? Primeiro, quando a gente foi estudar, era muito mais difícil. Porque aqui em Mato Grosso não existia nada relacionado a isso. Então, assim, eu, por exemplo, eu não falo inglês. Até uma dificuldade que eu quero, uma limitação que eu quero tirar por agora. Mas eu fui buscar livros de fora para ler no Google Tradutor, página por página. Uau! Para poder estudar e ter referências internacionais. Aí a gente fez cursos em São Paulo. Ela chegou a fazer em Curitiba também, mas a maioria dos meus cursos foi em São Paulo. E com certificação internacional. Então, assim, tem a Specialty Coffee Association, que é a mais importante associação de cafés especiais do mundo, que tem uma grade curricular para quem quer se tornar um profissional do café. Você pode Como aprender. que chama esse profissional do É café? barista? Então, que são vários. O barista é o que faz o café. Barista é especialista em preparar café. Certo. E hoje também especialista em falar sobre café. Sou barista. Torrefador, ou mestre de torra, como muitos chamam também, é o profissional em torrar o café. Então, assim, eu sou especializado na torra do café. E o Q-Grader é o profissional em provar café, que seria o sommelier dos vinhos, dos vinhos, por exemplo. Seria, então, como se fosse um enólogo que elabora o vinho, Exato. o sommelier, que é o que prova, E e o o maître, que talvez é o que sabe recomendar. Então, tal. o barista ainda faz um pouco mais que o maître, porque o vinho, você abre a garrafa, consegue servir e recomendar o vinho ideal. Isso. O barista ele tem que saber preparar o café da maneira adequada também. Legal. Saber que tipo de água usar, que tipo, de que maneira. A espuminha, se vai fazer assim, se vai fazer assado. Não, só para vocês terem uma ideia, tem campeonatos nacionais, campeonatos brasileiros, de cada área dessa. Então, por exemplo, eu participei no final do ano passado do Campeonato Brasileiro de Barismo, na categoria extração de café filtrado. Ou seja, Porra, tem categoria. exato. Mas aí qual é o critério? Você fez o quê para ganhar? Se é que você ganhou. Esse aí eu fiquei em terceiro. Opa, terceiro. estamos diante do... Até 5 minutos atrás, se me falasse que existia um campeonato desse, eu ia achar que ia Não. apertar o botão mais rápido. dando do expresso. Não. Porque eu imagino, é muito específico, né? Não, é muita a coisa. extração do café filtrado. É muito doido. Se vocês vissem o meu treinamento, Ah. era coisa de louco, assim. Então, eu, por exemplo, eu treinava
quantidade de movimentos por segundo que eu fazia com a mão para poder extrair exatamente o café ideal. Então, assim... Que loucura, cara. Isso, A coisa de ignorância é uma doido. bênção, né? Não, aí é que, por exemplo, a gente pega, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, eram os melhores profissionais do país inteiro competindo para ver quem serviu o melhor café. Então, microfonezinho, era a maior feira da América Latina, Que massa, telão. cara. Você vai e faz uma apresentação explicando o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu cheguei lá e falei, fiz o meu tema, falei inclusive do pioneirismo em Mato Grosso, e aí eu falei como que o meu tema seria mais ou menos assim, o que eu preciso fazer para gerar uma experiência única para uma região que não conhecia sobre esse tipo de café. Certo. Esse foi o meu tema da Então, apresentação nacional. o pó que você levou É tipo também um é pitch. diferente dos outros. Eu levei um café colombiano, Aham. que foi assim um café muito fantástico assim, e aí eu mesmo torrei o café, porque eu também sou torrefador. Sim. Então, eu usei essa habilidade, peguei, torrei o café e aí utilizei um método específico e aí testei 10 tipos de água diferentes para ver qual ficava melhor. Testei qual método ficaria melhor, quantos movimentos eu faria para fazer o café impecável para os juízes. Então, e no meio disso, minha apresentação eu falava, estou jogando em 10 movimentos circulares no espaço de tempo e tal. Para finalizar, aí jogava água e falava assim, quando acaba com 2 minutos e 30, vai secar o café. E aí passava, ele estava passando assim, né, gravidade. Aí com 2 minutos e 30 acabava e fazia 3 ao mesmo tempo. Então, ficava fazendo 3 porque eram 3 jurados. Aham. E aí eu tinha que servir esse café ideal, mas idêntico nas 3 xícaras Claro. e tal. Então, assim, é algo muito diferente. É muito técnico, né? Pois é. Muita- Nunca imaginei que existia um negócio desse. Aí teve o de torra também. A gente representei a Amado Grão, a gente foi a melhor torrefação brasileira Uau, Que 2021 legal. no Campeonato Nacional de Torrefações. E aí, no ano passado, eu fui no Campeonato Brasileiro de Torrefadores, ou seja, do profissional em si, aí eu fiquei em quarto. Então, Ô, Gil, eu acho que se a gente pesquisar, nós vamos achar alguma coisa que a gente consegue ser campeão. Sei lá, não acho, eu tô achando já difícil. Em piadinha ruim. É, mas pode ser. tem uma modalidade, muito, Arremesso sabe de- aquela arremesso de pedrinha no rio? Sei. Pô, aquilo lá é legal. Quem consegue mais Eu já fui vezes. bom nisso. É isso aí, é como o chinês escolhe o nome, você sabe, né? É mesmo, sabia É, não. ele, quando vai escolher o nome, ele Da vai criança. sempre na beira da criança, do Nasce filho. o filho. Nasce o filho, ele vai na beira de um lago, né? Medita muito naquilo pra buscar uma inspiração, pega a pedra e taca. Aí faz assim, tim, tim, tchuf. Aí é tim, tim, tchuf. É. Aí, ó. Excelente. Campeão nacional! Essa foi boa. Traga Não, um mas, troféu. pensando desse jeito, você não pode ser tão bom, porque senão o nome fica muito grande. Fica- né? Aí ou não fica cabe muito no curto. registro. Tchof. Qual é seu nome? Tchof. Aí é um cara... Ah, meu pai jogou a pedra. Rubens, qual tem sido, porque eu tenho visto assim, alguns movimentos, né? Não é moda, é movimento, que Sim. aponta para aquele sentido que a população está indo. Então, há um tempo atrás, o vinho era algo... só os bacana. Aí, um pouco por conta de algumas empresas pioneiras nesse sentido de democratizar o consumo do vinho, criou clube de assinatura, um vinho mais baratinho e tal, para o pessoal sair daquele vinho suave, vir para o vinho tinto seco, mudar o paladar. E hoje você tem uma cultura do vinho muito legal. As cervejas especiais vieram forte, né? E o paladar não retrocede. Não retrocede. Então, hoje a gente come a carne nobre especial, que, As antes Goose era, Black. que antes era barata e Sorvete agora virou gelato. o sorvete sorvete virou virou gelato e que tem uma justificativa. Ele realmente é É melhor. um sorvete totalmente diferente, né? Sim. A Todos esses cerveja, têm. tudo isso Todos tem. esses têm. A cerveja e agora... Não agora, bem Paulo- dizer. Agora no O Mato Grosso. Paulistinha. O Paulistinha aí, ó. O Paulistinha Gourmetizou. Que, por sinal, a dica da casa com bacon. Não muito vale? Bom, é muito bom. Muito bom. É, muito tem uma bom. proposta. Então, o café é esse movimento, tem sido, né? Isso. Qual é o maior desafio? Porque a gente tem a cadeia de suprimentos, tem a cultura do consumo, tem os profissionais, que é difícil você achar, né? Qual tem sido o maior desafio da Amado Grão? Acho que tiveram 2 momentos e desafios diferentes. Acho que, assim, o primeiro desafio maior foi, como primeira cafeteria, torrefação de Cuiabá, focada nesse tipo de café, acho que o maior desafio foi apresentar. Então, por exemplo, ninguém conhecia sobre café especial. Você ia chegar na mesa, a gente tinha 6 métodos diferentes de preparo.
falava, meu amigo, só quero um café Tem um filtrado. pingado. Aí eu vim aqui pra chegava tomar lá, um café. Temos Tem pão na aqui, chapa? temos aqui o Bala Sete Belo, o Gelé de Damasco. Não, senhor, eu quero café. Você não entendeu. Não é, Não quero sobremesa. não quero a sobremesa. Então, assim, apresentar isso foi o primeiro desafio. As pessoas não conheciam um café desse tipo, a não ser as pessoas que já tinham viajado e provado em algum outro lugar. E mesmo assim, eram pessoas que provaram esporadicamente. Não tinham a cultura de consumir esse tipo de café. Então, o primeiro desafio foi apresentar. Com tudo isso, a gente teve o desafio de apresentar, apresentou para a região e hoje tem um boom. Hoje está abrindo muita cafeteria especializada. Uhum. Mas, assim, em Mato Grosso, nós somos escola de café. A gente ensina e instrui quem está montando sua própria cafeteria. Então, assim, a procura nos últimos 2 anos por quem está fazendo curso para montar a própria cafeteria junto com a gente está gigantesca. A gente dá curso para, sei lá, 2, 3 cafeterias diferentes por mês. Cara, Que está abrindo. Então, assim, no Mato Grosso inteiro. no Mato Grosso inteiro. Agora também a gente pegou quem está fazendo... tem uma que está montando em Gramado, tem um Que pessoal lá legal. de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Só que, falando em Mato Grosso, tá um boom gigantesco. Em Cuiabá está abrindo cafeterias para todo lado, especializadas. Então, hoje o desafio já é um pouco diferente. Já tem muita gente que já está familiarizado com esse tipo de produto. Agora, o maior desafio é a gente se manter Relevante. com um grande diferencial. Uhum. E cada um só vai sobre... como todos esses segmentos, todos eles veio um boom muito grande É. e depois várias empresas fecharam. É a consolidação que a gente fala, né? Exato. Uhum. Várias empresas fecharam. E quais foram as que ficaram? Tinham algum tipo de diferencial. Ou o melhor preço do mercado, ou o melhor produto do mercado, ou o atendimento mais ágil. Alguma coisa tinha de diferente. Então, agora, o maior desafio nosso é entender a nossa essência, entender o que a gente quer como propósito e fazer... O nosso propósito é entregar o melhor café do estado. Uhum. É tecnicamente ser os mais relevantes. Então, a gente não vai competir com preço com alguns outros, mas a gente vai ter o melhor café da cidade. Uhum. Então, esse é o nosso Olha a vida ideal. do empreendedor, né? Quando você vai inovar, né? Porque empreender, a gente pode empreender em coisas que já existem, em mercados já consolidados, com produtos, né, solidificados no mercado. Mas você inovar, você tem essa dificuldade de você mudar a cultura de consumo, né? Igual vocês tiveram, né? Mas também você tem o benefício de navegar no Oceano Azul, né? Então, do seu negócio aí surgiu, que sua mãe queria vender café com bolo, né? Surgiu um negócio totalmente inovador no Mato Grosso e que vocês já estão dando aula, né? É uma escola, é uma Fornecendo. cafeteria, é uma produção, Exato. né? Então, você consegue segmentar ele legal, inovar em várias vertentes aí, fazer o seu negócio crescer, né? De uma maneira exponencial. Mas aí depois também, como você é uma escola, você tem a dificuldade. Você criou uma dificuldade para você mesmo, né? concorrentes. Você está criando concorrentes. É. Né? Lógico que, né, no seu caso, que é bom. o que é ótimo. É bom, Eu Porque ele vejo aumenta assim. você vai dividir um bolo que antes era pequenininho. É. Você fermentou esse bolo, né? Hoje ele é um bolo enorme Sim. que várias pessoas estão comendo e, igual você falou, o mercado vai selecionar. É. Né? Eu tenho uma visão assim, aconteceu isso com o sushi. Antigamente tinha um restaurante de comida japonesa. Esse cara não tinha fornecedor de tudo aqui, né? E não tinha uma cultura grande do consumo. Hoje tem um em cada esquina. Junto com isso veio o distribuidor de salmão fresco, do hashi, do wasabi. Ah, tudo bem, aquele primeiro hoje... não nada mais sozinho no oceano. Sim. Só que em contrapartida, se Cara, ele tem fez o muito mais dever peixe de no casa, oceano. tem muito mais mais gente, gente para comer Tem nesse muito mais oceano. Tem muito mais oceano, Exatamente. Então o segredo é você se consolidar. É legal saber isso, né? Ele tem uma meta muito clara. Sim, Né? sim. Educação. Eu posso fazer um curso lá? Tem curso só para quem vai Pra abrir? pessoa O física. tempo não, É. tem curso para Pra quem quer todo tomar. tipo de gente. A gente faz degustações, ou seja, quero conhecer só algo mais leve, Aham. quero aprender a... Quer aprender a você tomar, disse- né? Você falou sobre variáveis, como jogar, por que a gente tem curso de preparo de café, então assim, para falar Tipos o que de água. Tipos de varia. água. Para mim era só A água. é limpa e suja. Não, mas olha só, vamos Só um entender. detalhe. O que é um curso para eu sair da ignorância total, para eu sair de lá, pelo menos, tirando onda com meus amigos? Tá? Quanto tempo é esse curso de um final de semana, Tá. sei lá, de um Não, dia? a gente tem cursos de uma manhã.
Uma parte da manhã. Uma manhã. E quanto custa um curso desse? Depende muito. Da degustação, eu sempre seleciono 5, 6 cafés diferentes. E aí vai depender dos cafés selecionados. Vai dentre 240, a experiência a manhã toda, até uns 400, dependendo dos cafés. Rubens, qual que foi o de R$400? Foi quando eu trouxe o café que eu competi no Brasileiro. Claro. Que trouxe um café que era o lote que foi considerado o melhor café do Brasil no ano passado. Então, assim, lotes muito exclusivos, que aí foi um curso um pouco maior, mas a gente também deu prioridade para quem já era aluno da escola, pessoal que já está muito ligado. Legal. Entendi. Mas, via de regra, 280 é o preço da degustação. Do básico ali. Pro do cara mais já tranquilo. sair, ele já consegue tirar uma onda com os amigos Tira dele? onda demais. Fala, Chega no outro cara, dia, assim, já. até, ó... Não, fala, cara, você não cheira sabe aqui e nada, tal. velho. Você é um ignorante em café. Porque minha vontade Já é essa. o negócio é humilhar. Não, a É, minha ele só negócio quer é lá fazer humilhar. pra humilhar o outro. Acertar, nem sempre. É, humilhar, sempre. sempre. Esse Humilhar, Essa é a sempre. nossa meta de Maravilhoso. vida. É. É muito bom quando faz um curso, aí chega lá os alunos no outro dia, assim, ó. Aí tomou, por exemplo, um café específico, o Valentine's Coffee. Por que eu dei o nome? Porque ele é floral e caramelo, então como se fosse as flores e os bombons, né? Aí eles chegam assim, esse café é fantástico. Olha que tomou ele 2 dias antes. 2 dias antes. Aí ele falou assim, percebe o aroma no início, o floral aparece só agora. Que eu tinha falado para ele 2 dias antes, aí ele já tá assim, ó. Já tá ensinando. Não, o cara já tá arrotando É, conhecimento. Mas isso é muito legal, cara. Cara, é o que eu quero. Só, É isso. isso. Não, Você já, já- seu amigo já me achava, cara, eu não convenceu. entendo nem de café, eu sou um ignorante. Falei, você é. Isso você é, Isso aí, realmente. pronto. Isso é muito legal. Que bom que você percebeu. Que você era ignorante. Mas é muito legal, cara. Acho que, assim, o mais legal pra mim é quando eu vejo isso. Eu sinto uma satisfação muito grande, porque, assim, a cafeteria inteira é montada para apresentar o café especial para a região. Então, tem quadros sobre o fruto café, que ninguém nunca viu. Tem as sacas de café no meio da cafeteria. Tem a torra, tá no meio da cafeteria. Então, o que acontece? Eu falei brincando e tudo mais, mas é muito legal quando chega um cliente com uma roda de amigos. Porque no início, a gente fazia... Eu sempre faço isso todo dia. O cliente chega... Olá, tudo bom? Já conhece a nossa torrefação? Vou apresentando. Olha, o nosso trabalho é isso. Olha, essa é a saca de café. A gente pega aqui, torra aqui, faz assim, faz assado. É muito legal. É o conhecimento. Quando uma semana depois, aquele cliente que eu fiz essa explicação, eu vejo ele com uns 4, 5 amigos. Olha o legal o trabalho deles. Aquilo ali é a saca de café. Passando pra frente. Cara, isso pra mim, eu tô arrepiado. bom. De verdade, é uma das coisas que mais me satisfazem. Então, vou fazer uma pergunta polêmica. Diga. Trilha de pergunta polêmica. Vai. Ó, E eu já tava dormindo, ele Hã? se acordou. eu tenho uma suspeita do que seria. Não, a pergunta é: Starbucks vende café ou vende copo com a logo pintada Cara, pra você postar no Instagram? Pode falar, a marca hoje é muito mais forte do que a própria qualidade. qualidade do Starbucks. Na verdade, eu até já li o livro do Howard Schultz, que é o CEO da Starbucks e tudo mais, e eles têm uma linha de um conceito que vai no contraponto do que nós, baristas focados no café especial, acreditamos. Então, assim, até tem muita gente que fala que é como se fosse Starbucks, ele é o McDonald's dentro da linha dos cafés. Então, assim, quando se fala em qualidade mais alta e pura, não é, mas eu entendo a relevância dele para o cenário do café mundial. Porque ele permite que você... Ele quer popularizar. Ele quer ter escala, quer popularizar, quer ser um ponto de encontro ali, muitas vezes, mas ele ajuda, não atrapalha a cultura do café, né? Ele ajuda na... Eu digo mais, eles foram essenciais, porque é o seguinte... Introduz a pessoa. Legal. Rubens, você acha o café da Starbucks de boa qualidade? Não acho. Acho que eles têm uma torra muito escura, muito acentuada, vai trazer um amargor maior, e não é a linha que eu trabalho. Mas eu entendo da importância deles, porque até a gente falou lá no início, vocês perguntaram qual é o termo, é barista? O termo barista vocês já ouviram falar por conta da Starbucks. Então, assim, eu entendo a relevância deles para o cenário do café. Então, assim, eles popularizaram, a gente vê nos filmes o tempo inteiro, aquela... Sempre tem, toda a comédia romântica tem uma estagiária desesperada com 4 frapezinhos aqui e tal. Aí chega lá e tem a chefe super brava que vira e fala assim, o quê? O meu era com leite vegetal, troca lá, ela volta, triste. Toda comédia romântica tem. E essa cultura foi implementada. As pessoas sabem que existe um barista
muito por causa da Starbucks. Legal. Então eu entendo a relevância deles para o cenário. Top. Mas, Rubens, da mesma forma que um especialista em carnes vai falar que o hambúrguer do McDonald's não vai atender um perfil sensorial agradável, eu também não posso pegar e falar que é um café de altíssima qualidade. Mas Cuja por quê? proposta, né? Por quê? Porque o modelo de negócio deles, eles acreditam que aquele café é bom e é assim mesmo? Ou porque é impossível você dar escala a um café mais gourmet? Do jeito que eles fazem. Porque você olha lá, eles vão fazer, eles pegam lá um copo, já vai rapidão e tal. Você não vê que ele... tudo. Gilberto! JJ. JJ. Não, assim, tem um pouco de tudo. Acho que é sempre muito difícil você dar escala para um produto de altíssima qualidade. Muitas vezes você consegue, mas até num especial mais de entrada, mais básico. Não um microlote e tal. Mas dá de fazer. Só que até no próprio livro, ele fala o seguinte, ele conta do momento que ele tomou o café da Starbucks pela primeira vez, porque ele não era dos criadores. Aí ele fala assim, tomei e veio finalmente aquele sabor incrível de intensidade do amargor e tal. E no que ele fala isso, é justamente o contrário que toda a linha do café especial defende. Que é fugir do amargor, trazer uma doçura própria do café, trazer E assim, quando a torra é muito escura, você também perde propriedades alimentícias. Você perde o antioxidante, você perde as qualidades que o café tem para nos trazer. Então, como azeite, que é prensado, a prensagem é frio, justamente para não perder esses elementos. Eu fui na Califórnia em uma rede, o Gil tava junto, a gente foi, Gil. Chama Peet's Coffee. Que um dos diferencial dele é torrar na loja. Então, você vai ter sempre um consumo de um café recém-torrado, né? Você conhece essa proposta deles? Inclusive, a nossa proposta. Nós torramos o nosso próprio café, inclusive mérito total da minha mãe, que lá no início, quando ela se deparou com o especial, uma das primeiras coisas que ela aprendeu foi um café, ele começa a oxidar, começa a envelhecer, ele perde qualidade. Aí na hora ela deu um estalo, falou, não tem uma torrefação em Mato Grosso. Olha só. Eu vou ter que aprender a torrar e montar a própria torrefação. Então assim... Café fresquinho existe. Fresquinho. Então. Existe. Aí, por exemplo, hoje a gente até está conseguindo ganhar um bom mercado com outros parceiros, não só pela nossa qualidade, mas porque a gente consegue entregar para os parceiros aqui no estado. A gente fornece toda semana para todos os parceiros do nosso estado. Eles pedem, eu sempre oriento a minha equipe. Segunda-feira, mensagem para todos os parceiros, perguntando quantos quilos vão querer na semana. Tem café o mais fresco possível. Tem café fornecido semanalmente. E você trabalhar com mãe, família, deve ter atrito. Teve algum momento que ela estava lá trabalhando e você chegou, mãe, não torra. Campeonato de piada ruim, ele tá ganhando. Tá ganhando. Toque aqui. Não vou horrível. Se não tiver esse campeonato, a gente vai criar. Vamos criar, ele criar já o Campeonato Nacional de Piadas Ruins. Eu tenho potencial. Tem. Total. Tem. Total. Cara, eu achei que ia ser uma coisa séria. Eu tava pegando um café pra falar com você, ele veio com uma piada dessa horrível. Esse café aqui que você trouxe pra gente. Esse aqui é presentinho pra vocês dois. Geleia de Damasco. Esse meu aqui é Bala 7 Belo. Bala 7 Belo. Esse é lançamento, viu? Esse aqui é um dos mais vendidos e esse aqui é o lançamento da semana. Explica pra gente. No Paro Ímpar eu ganhei esse aí. Vamos trocar então que fique bem claro. Pra evitar rolo. É o seguinte, quando a gente fala de café especial, a gente fala de microlotes, a gente fala de cafés diferentes. Então, com a ideia de trazer muitos cafés diferentes, até voltando para aquilo que vocês falaram sobre um mar aberto. A dificuldade de ter algo tão nichado é que você não tem tanto público ainda. Mas a vantagem é que, por exemplo, tem gente que compra nosso café toda semana, que só consome, que já falou, eu quero um café de melhor qualidade. E aí eles compram da gente. Compra sim. O pacote. Compra só da gente durante os últimos 4 anos. Então, assim, se eu entregar o mesmo café para essa pessoa, ele vai chegar no momento que ele vai falar, não estou satisfeito. Sim. Então, a gente lança 30 cafés ao ano diferentes. Uau. E cada um deles com uma característica diferente. Aqui tem o Bala 7 Belo. Vamos começar por esse aqui. Tá. Ele tem essas notas por várias razões. Uma
Primeiro, não tem nada de essência, não é misturado com balinha, não é nada isso misturado. que eu imaginei. Ele tirou uma bala aqui no meu café. É café Vai puro. grudar no dente? Não, é café puro, 100% natural. O que acontece? O terroir, que é igual o raciocínio do vinho, Perfeito. altitude, solo, clima, o lugar que ele foi plantado, ele vai interferir no sensorial. Eu vi que esse aqui é de Minas Gerais, patrocínio. Esse aqui já é de patrocínio em Minas Gerais. O outro Cidade do Lucas Luco. Alô, Lucas Luco, um abraço. É verdade. Ele é amigão meu. Ele tá assistindo a gente agora. Então, um abraço, Lucas Luco. E esse outro é da Serra do Caparó, um produtor amigo também, Alexandre Emerick. Aqui tem o nome do produtor também. A gente faz todos os... Porque eles são, na verdade, a parte essencial dentro do processo. Certo. Então, a gente seleciona no Brasil diversos cafés de altíssima qualidade. Então, todo ano, a gente tem um trabalho de ir provar e identificar cafés em potencial. Conheci esse café, por exemplo. O café, achei ele muito gostoso, muito bom. E como que ele vem com essas notas? Primeiro, o terroir. Segundo, esse café passou por uma fermentação. O fruto, com casca e tudo, foi fermentar antes de ser torrado, antes de ser descascado e tudo mais. Isso já confere a ele um sabor característico. Mesmo um raciocínio muito parecido, por exemplo, com a produção de cerveja artesanal, produção de kombucha, que é a fermentação trazer novos aromas. Esse café é um café fermentado, então ele trouxe aromas que lembram framboesa, melaço de cana, e quando a gente prova esse café, ele lembra o gostinho da bala Sete Belo. Pronto. E aí, depois disso tudo, a torra. Então, a gente falou do campeonato de barismo, mas a gente também competiu no campeonato de torra. Se tem um campeonato de torra, a torra também é essencial. Dependendo do caminho que você faz, dependendo das reações químicas que acontecem no torrador, ele vai ter outros aromas e sabores. Sim. Então, por isso, cada café é único. Inclusive, perder o aroma que ele poderia ganhar, né? Completamente. Você muda completamente. Completamente. Você começa a carbonizar, você perde a acidez e vai perder também as notas aromáticas. Então, assim, aí esse café, depois de todo o processo, ou seja, como ele foi cultivado, como ele secou, como ele chegou pra gente, como foi feita a torra, ele vai ter características próprias. Esse lembra uma balinha Sete Belo. Entendi. Esse outro café, ele passou por uma fermentação mais leve, anaeróbica. Tem até na descrição do processamento. Tá aqui. Essa fermentação, ele já trouxe o sensorial de uma fruta doce, uma fruta amarela, e você prova ele, principalmente no expresso, ele lembra muito uma geleia de damasco. Certo. Mais doce e pro fruta amarela. Então, esse café tem esse tipo de característica. Da mesma forma que vai ter cafés com notas de caramelo, chocolate, rapadura. Lembrando floral. que, gente, não é adicionado caramelo, não é adicionado rapadura. É simplesmente o terroir, grão, a fermentação e a torra. torra. Só que, pelo que eu pesquei aí na sua fala, se eu pegar esse mesmo café e fizer ele prensa francesa, coado normal, expresso, também vai conferir uma característica diferente. Por exemplo, a gente tem um café que é o Geleia de Uva, que é um café baiano, lá de Piatã, na Bahia, do produtor amigo nosso, Renatinho, e da Tainã, a esposa dele, os dois produtores. Ele simplesmente tem notas de uva roxa e de maple syrup, aquela calda que coloca na panqueca. Aí eu quero, hein? Que é feita da árvore símbolo do Canadá. Isso. E aí é um café incrível. Só que se você faz ele num filtro de papel, num coado simples, a acidez fica mais alta e ele parece uma uva mesmo. Se você faz ele numa prensa francesa, que fica mais infusão, fica mais doce, mais encorpado, ele vai lembrando uma geleia de uva. Então, assim, vocês percebem que às vezes não vai mudar completamente o sensorial. Só que você consegue dar uma leve variação que vai trazer uma experiência um pouco diferente para quem está provando. Pegou? Você é louco. Cara, eu tomei o Jacu Bird Coffee. E aí, o que achou? Eu queria perguntar, fiz com perdão da palavra, fiz merda? Quem fez merda foi o Jacu, né? Com o trocadilho do Jacu, porque eu tava em Minas, num evento lá, num compromisso. Aí, eu trouxe. Eu trouxe você que trouxe, provou. eu provei. E aí, lá em Minas tinha ele e tal. E aí a explicação é que o Jacu, que antes era uma praga, ele acabou sendo bem-vindo porque ele seleciona o grão. O Jacu é enjoado. Ele não come qualquer grão. Só o madurinho. Só o madurinho, bonitinho. E o processo de fermentação, no caso aqui, que é feito de forma anaeróbica, no caso dele foi feita de forma estomasgósgica, porque passou pelo intestino e estômago dele. O que, querendo ou não, vai conferir alguma enzima, vai ter no organismo dele ali que vai mudar o sabor.
E acho que um pouco pra se inspirar no Cupiluac também, que tem lá... Um pouco não. né? Bebe 100% da fonte. Da fonte, né? Do Cupiluac, que é um dos cafés acho que mais caros e... Ele é bem mais caro. Ele hoje não é o café mais caro do mundo. Aham. Hoje, na verdade, acredito que os cafés que são premiados como, por exemplo, o melhor café do Brasil no ano, o melhor café da Colômbia no ano, da Etiópia, do Quênia, do Panamá, esses cafés, eles geralmente que vão para leilão e acabam até ficando mais caros, mais valorizados. mais caros até por conta do prêmio. É porque o Cupiluac é um roedor Mas ele ainda que faz mais ou menos é um isso mamífero também, né? que É um faz mamífero. Que ele faz é o mesmo raciocínio. Eu devolvo a pergunta. Ah. O que você achou do café? Cara, eu acho que o meu paladar não tava tão... Eu achei um café fraco, por quê? Porque o meu consumo do café naquela época, faz uns anos isso, né, Gil? Amargo, extremamente forte e tal. O meu café é isso, café o mais forte possível, amargo e tal. E aí eu achei ele, sei lá, um café sem graça, digamos assim. Sim, sim. Por quê? Eu não tinha o paladar, não fiz o curso, que deveria ter feito lá, agora eu vou Nem ouvi fazer. explicação nenhuma. Não ouvi explicação nenhuma. Normalmente, quando você tem Você um fez consumo... no coador? No coador é mais gostoso. Ei, Tá uma nível, disputa tá boa. nível. Tá uma atrás da Eu outra. acho que no coador é mais forte. Mais gostoso, Então, e mais vai. gostoso, eu peguei, tomei e não tinha uma pessoa falando do lado, porque, cara, a experiência é diferente quando Não, tem com alguém do lado. certeza. Sim, Fala, não tá é- sendo nota tal? Você fala, cara, Agora eu tô. Agora eu tô. Porque é isso verdade, é falta um verdade. estímulo de um Aham. profissional Não, do é lado. porque às vezes a gente, por exemplo, tem sensorialmente falando, até só ponderando isso, muitas vezes a gente identifica que tem algo diferente, mas não sabe dizer o quê. Aham. Porque É a isso gente aí. não tem a biblioteca sensorial, a gente não tem a referência nem o costume de fazer isso. Só que aí, lógico, quando o profissional te orienta, às vezes você consegue prestar atenção exatamente e Exato. identificar. É isso aí. Mas, Isso que assim, tá faltando. com relação ao jacu, na verdade é um processo que é considerado um café exótico, tem um processo um pouco diferente, e que, assim, eu particularmente acho que podem sair bons cafés de lá, mas acho que o processo é muito mais voltado até mesmo ao marketing, que é transformado e pela experiência exótica, ou seja, proporcionar uma experiência diferente ao cliente, do que propriamente... Ao sabor, à qualidade. Sim. Exatamente. E Então, o legal é assim, falar, eu já tomei. Tomei o café de jacu. é uma experiência para realmente a pessoa, pelo menos, poder contar a história. Isso. Porque, na verdade, a mesma coisa, vocês vão chegar depois e vão falar assim, gostando ou não, vão ver assim, tomei um café, gostei de 7 belo, cara, de balinha. Começa a ser uma experiência diferente. Pra alguém, dá uma dica pra alguém que vai lá no Amado Grão hoje e compra um pacotinho desse daqui e quer fazer em casa e é ignorante igual a gente é. Perfeito. Pra ter uma experiência legal, pra não chegar e falar assim, só mais um café. Perfeito. Como que você vai chegar em casa e vai fazer? Eu acho que assim, primeiro, eu sou extremamente chato. Eu sou assim, pra comer, meus amigos sabem. Como qualquer coisa, não tenho frescura, como muito, em grandes quantidades, até excessivas, e sempre fui muito assim, despojado, nunca liguei muito para protocolo, deixar tudo bonitinho, não. No café eu me achei como um cara insuportável, então eu gosto, até por isso que eu vou para campeonato, porque eu comecei a realmente, eu peso Detalhe. tudo, gosto de todos os detalhes e tal, eu tenho prazer nisso. Então, assim, só que eu não peço que vocês escolham igual eu faço, de escolher. Eu tô escolhendo bebedouro lá para casa, filtro. E eu tô olhando as propriedades da água do filtro, porque eu quero. Mas isso sou eu num nível insuportável. Aí, Não, para o consumidor normal. Então, eu falo assim, não precisa de tanto. Mas eu acho legal para quem já quiser uma experiência mais bacana, quem começar a se interessar mais, começar a se atentar também aos detalhes. Então, por exemplo, independente de você não ter uma balança, independente de você não ter um medidor ou alguma coisa nesse sentido, se você usou num dia um café 3 colheres e pegou uma xícara X que você gosta lá na sua casa e encheu 2 vezes ela até a boca e colocou para fazer e seu café ficou uma delícia, no outro dia, em vez de fazer tudo no olho, faça novamente o mesmo processo, que aí você vai conseguir repetir mais facilmente. Para quem já quiser um upgrade maior, moer o café na hora sempre dá uma grande diferença. Ele vai trazer um frescor muito maior para a bebida. Então lá vende em grão também. A gente sempre armazena em grãos e moe na hora para quem não tem moedor em casa. Então, assim, se vocês forem lá, a gente vai escolher o café e eu vou moer na hora para poder levar. Já tá torrado, aí moe e torrado, coloca no embalado, saquinho. Abro, moo na hora e já selo de novo para vocês levarem para casa. Então, assim, moer na hora seria um grande avanço dentro de tudo isso. E o método, muita gente se atenta muito ao método.
Ou seja, quer logo comprar métodos elaborados e tudo mais. Mas o bom e velho Melita, por exemplo, se você tiver um café de qualidade, se você fizer de uma maneira bacana, tiver atenção para a forma de fazer, já vai dar um cafezaço. O mais importante de tudo é o café. Entendi. E não necessariamente o método de preparo. O método você vai aprimorando. Aí o método vai aprimorando. Aí, lógico, começou o nível de exigência maior, compra um moedor. Exigência maior, né? compra uma balancinha. Compra uma balança que você vai pesar quanto de café para água tá colocando. E aí, por aí, você vai indo e evoluindo na medida que ficando mais enjoado, que é o nosso objetivo. Né? Mais insuportável. Mais insuportável. Se eu não chegar... Eu não vejo a hora de chegar na casa de um amigo nosso... Pegar o café e cuspir. Não, se for isso aqui, eu não volto mais. E tirar do bolso potinho, né? Do café bom. Do café bom. Falou, assim, cara, faz o seguinte, começa a fazer isso aqui, depois você me convida de novo. E eu tô Passando nojo. Eu tô popularizando a arte de ser insuportável com uma café. Delícia! Então, assim, eu até acho massa. É meta de vida. Uma das outras coisas que me deixam muito felizes é porque é o seguinte, hoje eu falo na Centro América FM, tem um programa aqui de segunda a sexta. E aí chama? A Hora do Café. Top. E aí, junto com o BIP... porque eu achei que ia ser alguma coisa nesse sentido. O BIP, Mas, na verdade, é o programa do BIP, que ele passa músicas e tudo mais. E todos os dias eu falo sobre café. E é muito legal, porque, de alguma maneira, tem 1 ano e meio que eu estou fazendo um programa 5 vezes por semana. São 5 dicas diferentes por semana. E, naturalmente, as pessoas estão aprendendo mais. E é muito legal que as pessoas às vezes não sabem do meu rosto, porque é na rádio. E aí, às vezes, eu tô na cafeteria e eu tô vendo as pessoas falando, você tá vendo? Olha, ele não ferveu tanto a água por causa disso, disso e daquilo. Você sabia que ele tá girando assim? Já tô fazendo isso lá em casa. Então, mais uma das minhas grandes satisfações. Eu tenho uma amiga, cara. Você vai fazer a pergunta do milhão, né? Queria fazer um recorte aqui para honrar a Estela Gavinho. Uma baita amiga, filha do Juarez Gavinho, da Iguaçu. Ela é barista de formação, apaixonada por café. Então eu tenho um moedor, porque ela me deu um de presente. Se eu soubesse, tinha trazido. E eles me deram também um blend que eles fizeram, porque como eles têm a maior concessionária John Deere do Brasil, rede de concessionárias, então eles cafeteria dentro fizeram uma cafeteria loja. E lançaram o Iguaçu, que é o café que foi a escolha dela. Ela escolheu os fornecedores, os grãos, fez lá um blend e tal e lançou o café. Então, quero ver um dia o Juarez aqui dando entrevista pra gente, mas dá um abraço pra Estela aí, que também faz parte disso, dessa criação, dessa cultura do consumo. Que massa. Então você vê, eu tô evoluindo nesse negócio aí, cara. Tá ficando bom. Tá enjoado em várias coisas. Agora mais um pra gente ficar enjoado. O Johan aqui... descalço e não entende de café, eu já não quero conversar com ele mais. Vou até virar pra lá, fala. É o seu último dia aqui, tá? Falando, uma pergunta que a gente sempre faz no podcast, né? É o que é o sucesso pra você, né? Em toda essa trajetória aí que a gente conversou e você dá pra ver que, tecnicamente, a gente que é burro pra caramba, né? Deu aula, já saiu daqui aprendendo e já com várias ideias, né? Pra amanhã, já logo no café da manhã, fazer, né? Que eu quero fazer esse cafezinho amanhã. Eu mesmo, nunca fiz um café na vida, vai ser o primeiro. Vai ser. No máximo eu já fervi água. Fique muito bom. Vou te dar o feedback, inclusive. Tá bom, por favor. Né? Qual que é a dica que você pode dar para quem está nos ouvindo ou assistindo aí sobre o sucesso? Qual a sua visão? Acho que, assim, eu fui servidor público e eu saí de uma profissão e que estava com muito mais estabilidade. Eu trabalhava menos e tinha muito mais tranquilidade para tudo mais e tal. E hoje eu trabalho muito mais, mas eu estou extremamente realizado. Então, assim, a minha vida, hoje eu posso falar de campeonatos nacionais, eu posso falar de uma satisfação imensa, criação de uma cultura voltada à minha profissão no estado, de fornecer café e ensinar pessoas a também ter seu próprio negócio. Então, eu falo de uma satisfação muito maior. Então, assim, o sucesso para mim hoje é eu viver daquilo que eu gosto de fazer. Então, assim, é muito mais gratificante para mim. Se eu tivesse da mesma forma na minha profissão antiga, eu não estaria metade do que eu estou feliz e realizado hoje. Que legal. Muito bom. Muito bom. Recorta isso aí, porque eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que vai assistir. Espero. E a gente queria te dar um presente. Poxa. Que é uma caneca pintada à mão pelo artista Rafael Junior, que eu não sei o que você vai tomar nela. Cara, eu vou tomar muita coisa boa. Tá? Mas pode ser café. Pode, Jorge. Não vou tomar muito café. E que marca a sua passagem
lindo, cara. Bom, pode escolher aí. É pintado à mão, ele não vende lá, é feito exclusivamente para quem já teve a sua passagem marcada aqui no nosso que podcast. Lindo, que lindo, que legal. E esse personagem dele, né, toda essa arte, e vem acompanhada dessa frase: Deus seja louvado pelo dom da arte. A arte de apreciar um bom café. Exatamente. E de fazer, né? Café, eu lembro de reuniões, negócios, amizade. Quem que não chega para um amigo, uma pessoa que gosta, vamos tomar um café, café da manhã em torno da mesa. O café, ele aponta para essa celebração, né? Isso mesmo. Nunca é um momento de tristeza. Pô, eu tava lá afogando as mágoas, tomando um café. Nunca tem isso. Ou até como para curar essas mágoas. Curar. Você tá triste lá, você tomar um bom café e refletir. É isso mesmo. Então a sua participação aqui foi muito legal. Muito obrigado. Contribuiu para esse nojo, nessa como que fala? Essa insuportabilidade que eu tô desenvolvendo. Uhum. E eu agradeço, cara, porque você transmitiu esse conhecimento e transmitiu para os meus pais também. Você deu um curso esses dias na Unimed? Dei alguns. Aí, o meu pai foi aluno lá. Meu pai é médico aposentado e foi agora pra Unimed lá. Eles fizeram um evento, vou lá aprender de café. Que massa, cara. Foi ele e a minha mãe. Turma, então legal. agora, a próxima vez, eu vou lá botar o conhecimento dele em prática. Já leva pra ele. Levando um café. Amanhã eu tô aí. Amanhã eu tô aí, quero ver se você tá sabendo mesmo. Não, isso aí foi muito legal. Os médicos foram massa. Aí, ó, que bênção, né? Maravilha. Foi um prazer ter você aqui. Demais. O episódio, tenho certeza que ficou sensacional. Obrigado. E todo mundo vai aproveitar igual a gente aproveitou aqui. Só agradeço o conhecimento convite, de graça viu? sempre é bom. Mesmo. Obrigado. Estaremos lá em breve fazendo um curso, hein? Por Com favor. certeza. Vou Hoje, aguardar vamos lá. vocês. Vamos Boa, lá? Vamos lá. Vou aguardar vocês. Pelo menos uma manhã. Rubens Muito Vuolo, obrigado. Amado Grão. Prazerzaço. Esse foi o episódio de hoje. Terça-feira que vem, mais um episódio do Papo à Vista. O podcast da Rentalize. Agora você...